Assim também a Bíblia Sagrada diz que o Espírito também tem a mente. A Bíblia fala a respeito da mente do Espírito. Assim como o meu corpo tem o cérebro com neurônios, com milhares de neurônios, assim também o meu corpo espiritual tem um órgão chamado a mente do Espírito. Por meio do Espírito eu posso entender o mundo espiritual. Por meio do Espírito, um dia, quando este corpo tombar, eu vou chegar na eternidade. Se eu não tivesse espírito, quando o meu corpo físico morresse, a minha alma se terminaria. Mas porque eu tenho o espírito, no momento em que este corpo tomba, o outro corpo continua em pé. O outro corpo é incorruptível, este corpo se corrompe. O outro corpo é imortal, este corpo morre. O corpo espiritual, ele tem contato com o mundo dos espíritos, e o corpo físico tem contato com o mundo dos viventes. E a palavra de Deus nos diz então que as coisas de Deus não são reveladas a este corpo material. As coisas de Deus não são compreensíveis mediante a experiência humana, mediante o conhecimento da nossa mente, mediante o conhecimento do tato, dos nossos sentidos, mas as coisas do Espírito são obtidas, são conhecidas mediante a revelação. Meus amados, veja, aquilo que nós entendemos no mundo físico, nós entendemos, nós aprendemos mediante tradição. Você vai na escola e o professor fala e você entende. O professor explica e você entende. Você lê e diante do texto que você lê, você então tem uma explicação daquilo e você então compreende. Ah, meus amados, por exemplo, quando você está na escola e ali você ouve falar a respeito da lei da gravidade, então conta-se uma história que um dia Isaac Newton estava olhando numa macieira e vê uma maçã cair. Então ele começa a criar uma teoria, por que a maçã cai da árvore. Então é agora elaborada a teoria da lei da gravidade e se explica então fisicamente a teoria da lei da gravidade. Um corpo de maior massa atrai um corpo de menor massa, e você entende, e você tem uma explicação para aquilo. Você sabe explicar por que a maçã cai, por que se eu pular eu volto para a terra. Você entende, existe uma explicação, e nós recebemos isto mediante a leitura, mediante o que os nossos olhos veem, mediante o que os nossos ouvidos escutam, e nós podemos provar, e nós podemos explicar estas coisas. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, que as coisas de Deus nós não adquirimos mediante tradição, mas adquirimos mediante a revelação. Ainda que você leia a Bíblia Sagrada, se você ler a Bíblia Sagrada somente como um homem natural, você não vai conseguir aceitar as coisas de Deus, você não vai conseguir entender as coisas de Deus, mesmo sendo o próprio Deus falando contigo. A palavra de Deus diz em João no capítulo 3, que um dia chegou um sábio para Jesus, esse sábio, um príncipe, um homem religioso, um homem filósofo, e conversou com Jesus. E veja, ele não estava conversando com o pastor Humberto, ele estava conversando com o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse para ele: Nicodemos, eu quero te explicar uma coisa. Quem não nascer de novo, se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou boiando, ele não entendeu aquilo, ele estava tentando discernir com a sua mente natural. E ele então pergunta para Jesus: mas Jesus, porventura eu posso nascer de novo? Eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? Eu já sou um homem velho. Ele estava tentando entender as coisas de Deus com a mente natural. Jesus então volta a dizer para ele: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus não se entra, no reino de Deus não se compreende absolutamente nada com a mente natural. Tem que ser mediante o Espírito Santo de Deus, tem que ser mediante uma coisa chamada revelação. A revelação não é dada à mente humana, a revelação não é dada à alma, a revelação é dada, é comunicada por
Deus, a mente do Espírito. E você tem o Espírito aí dentro de você está o teu Espírito, aí dentro de você há uma mente que você não compreende e que você não explica, aleluia. E durante esta mensagem, e quem sabe já agora, você está recebendo alguma coisa que você não entende porquê. Daqui a pouco você vai estar chorando e não vai entender porquê. Não tente entender, não tente explicar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não se explicam com palavras humanas, de sabedoria humana, porque diz o Senhor Jesus, se os poderosos deste mundo pudessem entender as coisas de Deus, não teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Se os poderosos deste mundo entendessem as coisas de Deus, se os sábios deste mundo entendessem as coisas de Deus, não estaríamos vivendo em uma sociedade calhada pelas drogas, dominada pelo crack, dominada pelo adultério, dominada pela violência, dominada pela guerra. Os homens teriam resolvido as coisas, porque os homens não resolvem as coisas, porque as coisas de Deus, em Deus onde há solução, elas se revelam pelo Espírito, elas se revelam para o homem que abdica da sua mente natural e aceita entender as coisas pela mente do Espírito, aceita entender as coisas por aquilo que Deus revela. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em Efésios no capítulo 2, escute o que diz a Bíblia Sagrada, em Efésios no capítulo 2, diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como os que também, todos com os quais também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Preste atenção, o pecado faz o espírito do homem ficar amortecido, o pecado faz com que o espírito do homem não entenda as coisas de Deus. Lá está o espírito, todo homem tem o espírito, mas o espírito está amortecido pelo pecado, ele não consegue entender, ele só consegue viver uma vida de desobediência. Por isso nós falamos que uma vida de submissão incondicional é somente recebida por revelação. A Bíblia diz que nós somos filhos da desobediência. A Bíblia diz que a carne não consegue se obedecer, a carne não consegue se submeter. Quando nós estamos em pecado, quando nós não renunciamos o velho homem, nós não conseguimos entender as coisas de Deus, não conseguimos obedecer a Deus, não conseguimos seguir o que diz a palavra, porque as coisas vão parecer loucura para nós. Alguém vai dizer assim: eu não posso aceitar uma obediência cega, eu não posso aceitar que alguém mande em mim. Ah, meus amados irmãos, diante de um mundo onde o feminismo é tão forte, é loucura ler na Bíblia e ler que na Bíblia Deus diz que o homem é cabeça do lar. Nesta sociedade em que os filhos estão mandando os pais, é loucura, é impossível para o menino obedecer o seu pai e aceitar o que a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem sobre a terra e tenhas longos anos sobre ela. Meus amados, as coisas de Deus não são apreensíveis por humano entendimento, por humana tradição, mas as coisas de Deus são recebidas quando você aceita renunciar à
velha maneira de viver, e você é agora ressuscitado juntamente com Cristo, e o teu espírito que estava mortificado e não entendia as coisas de Deus, passa a entender as coisas de Deus, e você começa a captar o que Deus tem para a tua vida, e aquilo que antes era loucura, parece agora ser a verdade poderosa de Deus. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque para aqueles que se perdem é loucura, o evangelho é loucura para quem está morto em pecado. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: mas para nós os que cremos, este evangelho que é loucura para o mundo, é o poder de Deus, é o poder de Deus, e este poder vai curar os doentes aqui nesta noite, para que vós possais crer. Jesus vai curar doentes, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Gente que nunca falou em novas línguas, vai falar em novas línguas nesta noite, porque isto é a loucura de Deus, isto é a loucura para os sábios deste mundo, mas isto é o poder de Deus. Em 1 Coríntios mesmo, capítulo 1, gostaria de ler com vocês, versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde? Onde a iniquidade? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia. Escute bem o que Deus está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus não conseguiu ser compreendido pelos homens na sua sabedoria. Que sabedoria a Bíblia está falando aqui? O apóstolo Paulo, que escreveu 1 Coríntios, também escreveu Romanos. E lá em Romanos ele diz que Deus, ele pode ser detectado, ele pode ser entendido, os seus atributos pelas coisas da natureza. Se nós olharmos o mundo, se nós olharmos os astros, se nós olharmos o funcionamento do nosso próprio corpo, nós vamos entender o poder de Deus, nós vamos entender o quão Deus é poderoso. Preste atenção, meu irmão, imagine só todo este universo constituído por bilhões e bilhões de estrelas, todo este universo constituído por uma infinidade que não se pode nem expressar, de átomos, de moléculas, tudo funcionando, tudo andando a uma velocidade extraordinária. Todo este mundo, ele funciona de uma forma perfeita, mas os homens não conseguem entender Deus nisto, os homens não podem entender Deus nisto. A sabedoria de Deus é tão grande, a sabedoria de Deus é tão tremenda, que os homens não conseguem entender, entrar dentro da sabedoria de Deus. Então Deus disse: já que os homens não conseguem me compreender pela minha sabedoria, já que os homens, ao olhar os astros, acham que tudo é uma coisa normal, que tudo surgiu de um Big Bang. Muito bem, se tudo surgiu em torno de um Big Bang, o que tinha antes do Big Bang? O que Big Bangueou? Meus amados, veja, a sabedoria dos homens os leva à loucura, mas Deus diz: os homens não me entendem pela minha sabedoria, então eu vou me revelar para os homens pela minha loucura. E o que Deus fez? Deus desceu do céu em forma de um homem. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem sabe você está dizendo: eu só vou ser crente se você me explicar bem direitinho esse negócio, pastor Humberto. Se você quer explicaçãozinha bem feitinha, você nunca vai ser crente, você nunca vai ser cristão, porque Deus não se revela na sua sabedoria, Deus se revela na sua loucura. Você tem que abrir o teu coração e aceitar o que Deus tem para ti. Aleluia. Eu não sei como é que Jesus vai te curar, mas eu sei que Ele vai curar. Eu não sei como é que Jesus batiza com o Espírito Santo, eu sei que Ele batiza com o Espírito Santo. Eu não sei como é que Deus
Deus transforma um pecador, mas Ele transforma. Eu não sei como é que Deus pega um viciado em crack no último estágio e o levanta como um pregador, mas Deus faz isso. Eu não sei como é que Deus pega um bêbado, um borracho, um imundo, um marginal e transforma num príncipe. Não me pergunte como, mas essa é a loucura de Deus.